Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Esse aqui é um vídeo especial de fim de ano, acho que já entra nos especiais de fim de ano. Vou falar aqui hoje sobre o elenco do Fluminense que ficará para 2019. Lembrando, eu não tô falando das que vão voltar de empréstimo ou das contratações que o Fluminense vai fazer. Tô falando só quem tá em 2018, quem tá encerrando o ano com o Fluminense agora e quem vai permanecer desse elenco que vai permanecer pro ano que vem. Vou destacar aqui uma coisa, é óbvio, você tem que continuar aqui no Raiz Tricolor. Teve gente que falou, pô, você vai continuar lançando vídeo aí no final aí do ano, em dezembro? Meu amigo, como diria Adriano, né? Adriano Imperador, meu amigo, você tem que entender o negócio. Final de ano tem vídeo todo dia, tem muito vídeo interessante pra gente lançar aí. É óbvio, tem as notícias das transferências, os giros de notícia, etc. Mas também tem conteúdo de retrospectiva. Eu montei 12 retrospectivas, vão ser publicadas a partir de amanhã, todo dia, meio-dia, tem vídeo de retrospectiva, pegando todas as áreas ali do futebol do Fluminense. Então é importante, não se esqueça, tem vídeo de retrospectiva, tem vídeo em dezembro todos os dias, tem muito vídeo especial, tem até sessão memória, que eu já publiquei sobre o Carioca de 95, e você tá aí dormindo no ponto e não viu ainda. O documentário maneiro pra caramba. Outra coisa que preciso relembrar, camisa do Raiz Tricolor, tá em promoção, o link tá aqui na descrição do vídeo, o link do site lá pra comprar. Compra lá que tá com promoção, é só na hora que você for comprar. Fechou o pedido, insira seu cupom Natal Raiz. Bota isso tudo junto e você ganha um descontaço, beleza? Bora agora pro vídeo. Bem, dos 4 goleiros ali do Fluminense, Júlio César, De Amores, Marcos Felipe e Rodolfo, o único que deve ficar pra 2019 mesmo, que já tá certo, é Marcos Felipe. Tem um contrato mais longo aí com o Fluminense e ele faz parte do projeto de utilização dos jogadores da base do Fluminense, né? Ele tem 22 anos, deve ser promovido a goleiro reserva porque tanto o Rodolfo quanto o Júlio César não tem contrato para 2019 ainda. No caso de Rodolfo, ele tá por empréstimo do Oeste de São Paulo, o Oeste que tem aí Luquinhas no seu elenco, né, ficou na Série B e etc. Mas o Oeste tá pedindo agora, ele tá pedindo uma troca aí pelo empréstimo de Rodolfo, porque o Rodolfo também se valorizou nesse Campeonato Brasileiro. E aí o Fluminense não deve pagar, não deve comprar o jogador também. Se eles aceitarem ficar com o Luquinhas, talvez até role alguma coisa, mas eu acho que no projeto da questão do Fluminense mesmo, é não ficar com o Rodolfo para 2019 e promover o Marcos Felipe a goleiro reserva ou até mesmo titular, já que Júlio César, que é o goleiro titular, terminou valorizadíssimo o ano, não só pelo todo o ano que fez, mas principalmente pelo mês de novembro e por esse último jogo contra o América Mineiro. Júlio César tá em processo de renovação de contrato, porque o contrato dele acaba agora no final do ano, só que tem aquele sério problema. Ele era um dos jogadores que recebia acima do teto do Fluminense, que é um teto de 150 mil reais, porque o contrato dele tinha sido fechado lá atrás, ele era reserva de Cavalieri já há um bom tempo. Então ele aceitou reduzir o salário, ou seja, o cara faz um ano desses e aceita reduzir o salário em 40% para continuar no Fluminense. Só que tem um problema. Ele quer 2 anos de contrato e o Fluminense só tá oferecendo 1 ano de contrato por causa daquela política do Abad de não deixar um jogador para a gestão sequente, né? No caso, ele não fazer contratos que a gestão, como tem eleição no final do ano, que a gestão tem que ficar com jogadores que foram feitos contratos na gestão dele. Ou seja, Júlio César tá nesse impasse, deve ser resolvido nos próximos dias, mas é um goleiro que se valorizou muito, então eu acredito que devem tentar de tudo para renovar com ele, até porque não gastaria dinheiro, né, com a questão com a compra, é só renovar. No caso de Rodolfo, ele pertence ao Oeste, deve voltar pro time de Itápolis ou de Barueri, sei lá de onde tá o Oeste. E por último, Guilherme De Amores, a maior furada do Fluminense nos últimos anos, acaba o empréstimo dele agora no final desse ano e ele com certeza volta para o Uruguai e não deve renovar. Falando agora sobre os zagueiros, o Fluminense tem 5 zagueiros, terminou o ano aí com 5 zagueiros no elenco. Frazan e Ibañez, os 2 jogadores têm contrato com o Fluminense, tanto um quanto o outro. Frazan tem contrato até 2020 e Ibañez tem contrato até 2022. Os 2 são da base, Ibañez ali que se valorizou um pouco esse ano, mas não chegou qualquer tipo de notícia sobre compra e etc dele agora no final do ano. Os 2 com certeza devem ficar para 2019. Outro zagueiro que também deve ficar é Paulo Ricardo, zagueiro que está emprestado pelo Sion da Suíça, tem contrato de empréstimo até o final do ano que vem, até o final de 2019, também deve ficar, ou seja, Frazan, Ibañez e Paulo Ricardo. Das saídas, nós temos a confirmada Digão, que volta de empréstimo, né, se valorizou muito nesse ano, nesses 6 meses aí no Fluminense, e provavelmente o Cruzeiro vai reintegrá-lo ao elenco, já falou também em tom de despedida, né, na saída do jogo contra o América Mineiro. E o outro zagueiro, que aí permanece uma dúvida, é
porque Gum deu uma entrevista, muita gente deu a entender de que ele tá saindo do clube. A entrevista dele, a síntese foi o seguinte: ele aceitou reduzir o salário dele para chegar ali abaixo daquele teto de 150 mil, ele era um dos dois, né? Só ele e o Júlio César recebiam acima. Ele aceitou reduzir o salário, só que ele falou: eu tenho 32 anos, ou eu saio hoje do Fluminense, ou eu não saio nunca mais. Ou seja, o que dá a entender isso? E ele falou que teve problemas no tempo de contrato, né? Pra acertar o tempo de contrato. Como o Abad só quer renovar por um ano com todo mundo, só quer ter contratos ali, firmar contratos esse ano até o final de 2019, ele provavelmente vai querer renovar por um ano com o Gum, e Gum quer renovar por mais 3 anos, por exemplo, vai passar até o final da carreira no Fluminense. Pra mim, na minha opinião, hoje, todo mundo sabe que eu considero o Gum um dos maiores ídolos do Fluminense, mas pra mim, o ideal hoje seria realmente o Gum encerrar a passagem dele no Fluminense nesse ano, muito show de bola, lá no alto, 10 anos, uma passagem histórica, e ele encerrar porque a partir de agora o Gum ele vai ser exigido fisicamente e o corpo dele já tá sentindo. É um jogador que joga muito no físico. E aí com o corpo dele sentindo, ele provavelmente não vai aguentar o alto nível de um Fluminense na Série A, a alta exigência de jogar uma Série A em 2019. Então, eu acho que pra Gum e pro Fluminense, o ideal agora seria realmente finalizar esse casamento aí de 10 anos e a gente ter certeza de que ficou um ídolo, porque a memória que tá todo mundo de Gum agora é uma ótima memória de um jogador heróico e ídolo mesmo, e a memória de Gum do Fluminense também é de um casamento perfeito e que se encerraria dessa forma. Eu acredito que não deve ser renovado realmente para 2019, ou seja, o Fluminense dos 5 zagueiros que terminou o ano ficaria com 3. O Fluminense terminou o ano com 5 laterais ali jogando mais fixamente, né, dentro do elenco. 3 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. Vamos aí pelo que a gente já tem certeza. Por exemplo, a única certeza que a gente tem, Igor Julião fica para 2019. Ele tem contrato até 2020 e, enfim, terminou a temporada em alta, né, depois de uma péssima administração ali no meio do ano. Ele terminou a temporada em alta, terminou bem, tá feliz, então ele fica pro Fluminense. A outra questão é um lateral esquerdo, que é uma dúvida, que é Marlon. Marlon tá emprestado pelo Criciúma e o empréstimo acaba agora no final do ano. Comprar o jogador não tá sendo muito cogitado por causa da situação financeira do Fluminense. E já no caso de um novo empréstimo, aí tem que ser negociado com o Criciúma. Acho bem difícil até que aconteça, mas enfim, tanto a situação dele quanto de Dodge, que eu vou falar mais pra frente, estão nesse impasse aí com o Criciúma como dúvida. E os outros 3 laterais devem sair do Fluminense mesmo. Um já tá confirmado, Ayrton Lucas, numa venda de 7 milhões de euros, mais ou menos 30 milhões de reais, foi vendido ao Spartak Moscou, já tá lá na Europa uma hora dessa, fazendo exames físicos, e o Fluminense ficou com metade desse dinheiro que era o que pertencia ao Fluminense, ou seja, uma venda de 15 milhões de reais, já foi antecipado até 5 milhões para pagar salários, devem ser utilizados aí os outros 10 milhões para a mesma coisa, já que tem 13º e férias aí também para vencer. Enfim, a outra certeza é Léo. Léo acaba o contrato dele de empréstimo agora no final do ano, ele está emprestado pelo Flamengo pro Fluminense e como não se tem qualquer notícia de renovação, etc., também não deve ficar pro Fluminense em 2019. É quase certeza de que não fica. O último lateral direito aqui da lista é Gilberto, porque aí é meio que já saiu com um pouquinho de dúvida, porque Gilberto tem propostas do Atlético Paranaense, que já enviou uma proposta para a Fiorentina da Itália, que é o dona dos direitos de Gilberto, e ele tem também ali o interesse do Flamengo, só que o Flamengo está em processo de eleição, só vai resolver isso depois da eleição. Eu acho que ele, né, pelo final de ano aí que ele teve, etc., e com o Fluminense sem dinheiro desse jeito, muito provavelmente ele não deve ficar no Fluminense para 2019, principalmente a Fiorentina, que não quer mais ficar com o jogador, ela tá emprestando ali só para se livrar dele aos poucos para tentar valorizar. Se o Atlético Paranaense chega com uma proposta ali de compra, ou o Flamengo até mesmo com uma proposta de compra, a Fiorentina vende na hora. Então o Gilberto também não deve ficar para 2019. Dos 5 laterais, só um a gente tem certeza que fica e talvez Marlon. Bem, agora falando dos volantes, vamos para os 2 primeiros que já estão fora do Fluminense praticamente para 2019. O primeiro deles é Richard, já está vendido para o Corinthians. O jogador valia ali em torno de 8 milhões de reais, né? Já que o Fluminense vai receber em torno de 4 milhões e o Fluminense tinha metade dos direitos do jogador, ou seja, vendeu para o Corinthians 4 milhões de reais, uma boa venda, mas me dá uma pena porque é um jogador que vai incomodar muito em 2019 quando jogar contra o Fluminense, porque marca demais. Pra mim foi um bom negócio, né, já que pegou o jogador praticamente de graça e agora tá vendendo aí, ganhando 4 milhões de reais na negociação, mas campo e bola vai fazer muita falta. O outro volante é Ayrton, que esse também acaba o contrato agora no final do ano e eu não vi qualquer notícia sobre renovação pela idade, pelas lesões. Saiu ali também, já foi substituído na última partida contra a América, então acho bem difícil que fique também para 2019. O que é dúvida na cabeça de área é Dodge, porque é da mesma situação de Marlon, tá emprestado, não sabe se o Criciúma vai querer um novo empréstimo e muito provavelmente o Fluminense não vai comprar o jogador. Ele mesmo já disse que quer ficar no Fluminense.
mas acho bem difícil que o Fluminense consiga comprar do Criciúma, mas também tem a questão de às vezes conseguir um novo empréstimo. Dos outros meio-campistas, né, tanto volantes quanto meio-campistas, eu vou ler aqui rapidinho, porque todos eles devem ficar. Jadson tem contrato até 2019, chegou a receber ali uma sondagem de clubes lá de fora, mas até agora nada foi pra frente. Matheus Norton deve ficar e tem contrato até 2020. Fernando Neto tem contrato até o final de 2019, também deve ficar. Daniel tem contrato até o final de 2019, apesar dele ter atuado muito pouco em 2018, a valorização dele junto com a torcida e a falta de meio-campista no elenco, ele deve ficar pro elenco no ano que vem também. E o último deles é Sornosa. Sornosa tem contrato até o final do ano que vem, é um jogador muito valorizado lá fora, só que com esse final de ano aí pegando banco e etc, ele acabou não sendo vendido lá pra fora também, né? Não houve um interesse bom dos clubes lá de fora e também nem do Fluminense de vender um jogador que tem mercado por um preço mais baixo. Já falou na entrevista logo após o jogo que pretende ficar pra 2019 sim. No ataque a gente tem algumas situações. Vamos lá, quem permanece no Fluminense? Calazans tem contrato até o final de 2019, Matheus Alessandro que tem contrato até o final de 2020, Luciano que tem contrato até o final de 2021 e Pedro que tem contrato até o final de 2021. O Fluminense provavelmente não vai vender, né, já que a lesão no joelho dele desvalorizou ele agora. O Fluminense não vai ser burro o suficiente de vender um jogador machucado com o preço lá embaixo. Deve voltar em março, a partir de março talvez ele seja até vendido na janela do meio do ano, dependendo do rendimento dele quando voltar, mas Pedro fica para 2019 também. Dos que provavelmente vão embora, Kaique está emprestado pelo Yokohama Marinos do Japão. O empréstimo acaba agora no final do ano, imagino que o Yokohama não deva emprestar de novo, o Fluminense também não vai querer continuar com esse empréstimo, então o Kaique também tá fora. É a mesma situação de Júnior Dutra. Graças a Deus, o empréstimo acaba agora no final do ano. O empréstimo era junto ao Corinthians. O Fluminense com certeza não vai renovar esse empréstimo. Outro que também não vai ficar pro ano que vem é Marco Júnior, ainda mais depois da declaração dele sobre o Abad, né? Eu vi que foi uma declaração até mais carinhosa, né? De amizade, do que provavelmente uma declaração dura de renuncia e etc. Mas enfim, não deve ficar. O contrato dele acaba agora no final do ano. Já foi negociado questão de renovação e não se acertou. Marco Júnior também não fica para 2019. Tem outros dois atacantes que ficam para 2019, mas não ficam até o final do ano, porque são emprestados. É o caso de Everaldo. O Everaldo, o contrato dele acaba no dia 30 de abril de 2019. Ele está emprestado pelo São Bento. O Fluminense tem a opção de compra, mas deve esperar ali o estadual para ver se exerce ou não essa opção de compra. Assim como Brian Cabezas, está emprestado pelo Atalanta da Itália e o contrato acaba em junho de 2019, o empréstimo dele. Então, Everaldo, Brian Cabezas ficam emprestados, não ficam até o final do ano. E por último, a única situação que é uma incógnita total é a de Pablo Diego, porque Pablo Diego, eu vi lá no Transfer Market que ele tem contrato até o final desse ano, mas eu achei uma notícia de agosto, se eu não me engano, falando que já tinha acertado tudo da renovação, só faltava assinar. Só que eu não achei mais nada depois, então eu não sei se assinou a renovação, se não assinou. Pablo Diego é uma incógnita pra mim. Bem, essa é a situação do elenco do Fluminense. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Só lembrando, essa é a situação de momento, do dia 3 de dezembro de 2018. Muita coisa vai mudar ainda. Pode ser que mude até dentro desse elenco. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!